E aí, amigos que nos acompanham no nosso canal, estamos de volta e trazendo um novo vídeo aí. Esse vídeo está falando sobre a sugestão do nosso amigo Matheus, né, que segue a gente aí no canal. Ele queria que eu falasse sobre o capítulo 8 de Provérbios. Lá fala sobre sabedoria, né? E a gente vai usar vários versos da Bíblia que fala sobre esse assunto. Vamos estudar, porque não dá para falar de sabedoria somente usando o livro de Provérbios. Apesar que lá tem o suficiente, né? Mas a gente vai em outras passagens bíblicas também, falando sobre sabedoria. Você que já é inscrito no canal, já vai deixando o like aí, tá? Compartilhe esse vídeo também para os seus amigos na igreja, os seus amigos que é da igreja, que não é da igreja. E deixa o povo conhecer a palavra de Deus. Compartilhe aí no WhatsApp, no Facebook. E vamos lá. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, que aqui é um canal que fala muito sobre a palavra de Deus, bem detalhadamente, usando verso por verso. E é isso aí. Então vamos para o vídeo. Primeiro a gente vai aqui no livro de Êxodo, capítulo 36. A gente vai falar sobre sabedoria. O primeiro verso que a gente vai usar vai ser esse aqui. Em Êxodo, capítulo 36. Está escrito assim, ó. Aqui está falando da construção do tabernáculo, né? Moisés entrega aos obreiros, Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Está escrito assim, ó. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Então aqui está falando claramente, o homem é homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria. Quem que dá sabedoria para o homem? Está falando claramente, sabedoria. Deus que dá a sabedoria para o homem. Só que mais na frente a gente vai ver lá no Novo Testamento que existe dois tipos de sabedoria. Que é a sabedoria deste mundo e a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, né? E a gente vai ver detalhadamente sobre isso mais à frente. Então vamos lá. Então aqui vimos claramente que quem dá sabedoria é Deus, o Senhor. Mais um verso aqui que fala sobre sabedoria está no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6. Vamos lá em Deuteronômio 4, versículo 6. Então aqui estamos em Deuteronômio capítulo 4, versículo 6, está aqui, ó. Vamos fazer a leitura aqui, diz assim, ó. Guardai-os, pois, e cumpre-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Porque quem que está falando aqui? Quem que está falando aqui? Do que está falando aqui? Você vai ver aqui do outro lado, aqui, ó, no capítulo que a gente está lendo, Moisés exorta o povo à obediência. Então, a obediência aos estatutos que Deus fez, esse povo, o povo de Israel, fazia diferença de todos os outros povos, tá? Por isso que aqui falou assim, ó, guardai-os, pois, e cumpre-os. Cumpre o quê? Os estatutos de Deus, as leis de Deus. Porque isto será a vossa sabedoria, quando a pessoa guarda os estatutos de Deus, obedece a palavra de Deus. Isso é o que? A vossa sabedoria, você será uma pessoa sábia. E o vosso entendimento. E interessante que fala mais assim, ó, perante os olhos dos povos, que ouvindo, as pessoas que guardam os ensinamentos de Deus, os outros povos, quando ouviam falar sobre Israel, o que eles dirão? Certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Então, nesta época aqui de Israel, o povo de Israel se destacava por ser um povo que tinha umas leis diferenciadas de todas as outras nações, de todos os outros países. A lei dele era a lei perfeita, não é? Tudo que Deus ensinava para o povo lá fazia diferença de todos os outros povos. Então, aqui sabemos a inteligência, que é a sabedoria, não é? Falando que a sabedoria é a questão de obediência, né? Cumprir os ensinamentos de Deus fazia o povo de Israel ser um povo sábio e inteligente. Vamos aqui no outro livro aqui, está no 1 Reis, capítulo 4, versículo 29. Vamos dar uma olhadinha lá. 1 Reis aqui está no capítulo 4, versículo 29 está aqui, ó. Está falando aqui sobre a sabedoria de Salomão. Diz aqui, ó. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo, e entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Então o homem mais sábio da história da humanidade
foi este rapaz aqui chamado Salomão, né? Deus deu sabedoria a Salomão. Mas como? Por que Deus deu sabedoria para Salomão? Primeira coisa que a Bíblia vai falar mais à frente sobre isso, né? Por que Deus deu sabedoria a Salomão? Primeiro, Salomão pediu sabedoria a ele, né? Mas não é somente você pedir a sabedoria para Deus. Não é somente você pede sabedoria para Deus e pronto, já resolve. No outro dia, você já acorda uma pessoa super sábia. Não é assim que funciona. E a gente vai ler nos versos mais à frente como que a gente faz para adquirir sabedoria. Mas tem que ser a sabedoria de Deus, não é a sabedoria do mundo aqui não. Então, a gente vai analisar direitinho os versos que tem mais à frente, a gente vai descobrir como que a gente faz para adquirir esta sabedoria. Então, o homem mais sábio do mundo aqui, Salomão, e esse você já conhece já de muito tempo. Vamos analisar aqui também o livro de Jó. Jó capítulo 28, versículo 28. Vamos dar uma olhadinha lá em Jó. Então aqui estamos em Jó capítulo 28, né? O versículo 28. Diz assim, ó: E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Primeiro ponto aqui que a gente tem para ter sabedoria, você tem que fazer o quê? Eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Quer ter sabedoria? Primeira coisa, você tem que fazer o quê? Temer a Deus. Temer. Mas o que significa essa palavra temor, temer? Será que é ter medo de Deus? Vamos dar uma olhadinha aqui no dicionário aqui que a gente vai ver o que significa essa palavra temor, né? Temer a Deus. O que é temer a Deus? Será que é ter medo de Deus? Vamos ver aqui no nosso dicionário aqui do lado. Aqui está, ó. Aqui é um dicionário, tá? O dicionário da Bíblia de Almeida, tá? Então vamos ver o que significa temor a Deus, temer a Deus. Ó, observe só o que significa aqui, ó. Temer a Deus, respeitar e reverenciar a Deus, reconhecendo a sua grandeza e santidade. Temor a Deus não é medo que faz fugir de Deus, é antes respeito, amor, obediência e adoração a Ele. Então temor a Deus é isso, é respeitar, né? Respeitar. Temer a Deus não é medo que faz fugir dele, é antes respeito, amor e obediência. Então é isso que significa temor. Então, se você quer ser uma pessoa sábia, primeiro você tem que temer a Deus, né? Obedecer a Ele, respeitar a Ele. Se você vê pessoas aí que não respeitam a Deus, não respeitam a palavra de Deus, aí é muito difícil a pessoa ser sábia, tá? Então vamos lá aqui em Salmo. Vamos ver o que fala mais aqui sobre sabedoria. Salmo 111, versículo 10. Vamos dar uma olhadinha lá. Aqui, Salmo 111, versículo 10. 111 aqui, versículo 10. Diz assim, ó: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vendo aqui? Mesma relação desse verso com o verso anterior que a gente viu. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para ser sábio, você tem que temer a Deus, respeitar a Deus, obedecer a Ele, adorar somente Ele. Aí sim, você já vai começar, é o princípio da sabedoria. O primeiro princípio para você ser uma pessoa sábia, primeira coisa, tem que temer a Deus. E vamos ver aqui também Provérbios. Agora vamos entrar no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Vamos ver o que está escrito lá. Aqui em Provérbios capítulo 1, versículo 7, diz aqui, ó, a mesma referência daquela que a gente acabou de ver. O temor do Senhor é o princípio do saber. Temer a Deus. No capítulo 2 também aqui, ó, no versículo 4, fica aqui do lado, ó. Só vou virar a página aqui. Aqui, ó. Esse aqui, ó, se você quiser depois dar uma olhadinha, fazer a leitura desse capítulo 2 aqui, é muito interessante, falando sobre a excelência da sabedoria. A gente vai ler aqui a partir do versículo 4, diz assim, ó. Primeiro vamos ler aqui a partir do versículo 1 aqui, ó, para você ver como é bem interessante, depois você lê o capítulo inteiro. Vamos ler aqui, ó. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atentos à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento,
E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. Se buscares a sabedoria com a prata e com a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é escudo para os que caminham na sinceridade. E o versículo 10 diz assim, ó: porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Viu como é interessante a palavra de Deus? Interessante que aqui fala no versículo 4, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos e a procurares. Se as pessoas têm essa canseira, essa busca infinita e atrás de ouros e coisas, e riquezas e tantas coisas que o mundo está oferecendo, se as pessoas buscassem a sabedoria na mesma intensidade que eles buscam o dinheiro, essas coisas assim, a fama, as coisas iam ser diferentes para elas. Ela ia ter a sabedoria de Deus, né? Que a sabedoria vale muito mais do que dinheiro, do que ouro, do que qualquer coisa. Então, vamos analisar aqui no outro lado aqui, ó, no capítulo 3, bem aqui do ladinho diz assim, ó: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. O próprio Salomão, o mais sábio do mundo, falou que feliz o homem que acha sabedoria, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 8, versículo 11 também. Fala também um pouquinho a mais sobre isso. 8, versículo 11. Que é o capítulo 8, versículo 11. Diz assim, ó, falando também sobre riquezas, ó: porque é melhor a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja nada se pode comparar com ela. Então a sabedoria tem muito mais valor do que todos o dinheiro do mundo. Se ajuntasse todo o dinheiro e desse para uma pessoa e a pessoa não fosse sábia, o que ia adiantar todas as riquezas, não é? Então é melhor a sabedoria do que toda a riqueza que esse mundo oferece. Vamos dar uma olhadinha aqui também no capítulo 9, versículo 10, na página do lado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Capítulo 9, versículo 10. Aqui também, fala também: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Tá vendo que essa parte aqui, quando fala temor do Senhor, ela está em vários versos bíblicos. Quando se trata de sabedoria, tem que temer a Deus, tem que respeitar a Deus, tem que respeitar a palavra de Deus, tem que obedecer a Ele, senão sabedoria não vai andar com a pessoa, não. Então tem que ter esse respeito pela palavra de Deus. Vamos lá no capítulo 11, versículo 2 também, aqui ó, do outro lado, diz assim: em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. O que dá para entender com esse verso aqui? Você quer ser sábio? Tem que ser o quê? Humilde. Se você, meu amigo, tem essa dificuldade de ser uma pessoa humilde, a sabedoria, você pode ter sabedoria até desse mundo aqui, né? Mas a sabedoria de Deus, infelizmente, não dá para conseguir ter a sabedoria de Deus se a pessoa não for humilde, certo? Sem humildade, não tem sabedoria de Deus. No capítulo 15, versículo 33, também fala sobre isso. Vamos lá, dá uma olhadinha. Aqui, ó, versículo 33, diz o quê? O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, temer a Deus. Capítulo 16, versículo 16, aqui do ladinho, que diz assim, ó: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e é mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Tem muito mais valor a sabedoria do que ouro, né? Muito dinheiro. Sabedoria vale muito mais do que dinheiro, ouro, riqueza. E aqui também, Provérbios 28, versículo 26. Vamos ver o que está escrito lá. 28, versículo 26. Esse aqui é um verso interessante aqui, ó. Presta atenção. Esse verso é muito importante. Diz assim, ó: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será o quê? Será salvo. O que anda em sabedoria será salvo. Quer ser salvo, meu amigo? Tem que andar em sabedoria, tá? Não tem sabedoria, quer ter a sabedoria?
Mais à frente a gente vai saber como adquirir a sabedoria, não se esqueça disso. Então vamos lá, quer ser salvo? Tem que andar na sabedoria. Agora vamos em Eclesiastes capítulo 8, versículo 1. Vamos ver o que está escrito lá em Eclesiastes capítulo 8, versículo 1. Aqui está escrito, ó, Eclesiastes capítulo 8, versículo 1 diz assim, ó: quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Como é que se faz para a gente entender esse verso aqui, ó? A sabedoria do homem, quando o homem passa a ter sabedoria, sabe o que acontece com ele? Faz reluzir o seu rosto. Sabe aquelas pessoas que é carrancudo, com a cara fechada, durão assim, tem? Quando ele conhece a sabedoria, o que a sabedoria faz com esse homem? O seu rosto faz o quê, ó? Muda-se a dureza da sua face. Aquele homem que é bruto, quando ele adquire a sabedoria, ele é transformado em um outro homem. Que é aquele cara carrancudo, ele muda, porque ele teve um encontro com a sabedoria, tá bom? E isso é um verso importante, anota ele aí, senão você esquece. Muito importante. Agora vamos ler aqui em Jeremias, capítulo 8, versículo 9. Vamos dar uma olhadinha lá. Aqui, Jeremias, capítulo 8, versículo 9. Tá aqui, ó. Presta atenção aqui nesse verso. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Se você já olhar assim de vixe, então não adianta ter sabedoria, então eu não quero ter sabedoria, o que vai acontecer isso comigo? Presta atenção, que existe dois tipos de sabedoria que a gente vai ver ali no Novo Testamento. Aqui, ó, os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram, quem que rejeitaram? Os sábios. Que sábios são esses? Presta atenção. Eis que rejeitaram o quê? A palavra do Senhor. Lembra o que significa temer a Deus? É obedecer a Deus, tá? E esse tipo de sábio aqui, o que eles fizeram? Rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Aqui tem uma pergunta. Que sabedoria é essa que eles têm, esses sábios aqui? Se eles rejeitam a palavra do Senhor. Entendeu? Então mais à frente a gente vai ver essas duas sabedorias que tem. Essa é a primeira sabedoria, tá? Que é a temer a Deus, que a gente tem a adquirir a sabedoria de Deus. Mas tem esses outros sábios aqui também, tá? Essa sabedoria aqui que não agrada a Deus e ele não tem a sabedoria de Deus. Porque eles rejeitam a palavra de Deus. Vai entendendo aí, vai aprendendo. Aqui no capítulo 9 também, desse mesmo livro, versículo 23, bem aqui do lado, ó. Do ladinho aqui você vai ver aqui, ó. Versículo 23, diz assim, ó. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Quem que está dizendo isso? Assim diz o Senhor. O que Deus está dizendo claramente aqui, ó? Você é uma pessoa inteligente, é sábia. O que Deus está falando? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, né? O forte na sua força. Sempre tem aqueles bombadão aí, fortão aí, não tenho nada contra. Mas não se glorie na sua força, não. Isso não é sabedoria de Deus, ficar se gloriando na sua força, nem a pessoa que é muito rica ficar se gloriando nas suas riquezas, não. Isso não é sabedoria de Deus, você fica fazendo esse tipo de coisa. Então assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Então vamos lá, agora vamos para o Novo Testamento. Agora você vai ver como que a gente faz para adquirir a riqueza. Lucas capítulo 21, versículo 15. Vamos lá em Lucas 21, versículo 15. Então aqui estamos no capítulo 21 do livro de Lucas, tá? O versículo está aqui do ladinho, é o versículo 15. Está escrito assim, ó. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Aqui, quem que está falando? Que Jesus falando, né? Está falando da oferta da viúva, pobre. Aqui do ladinho você vai ver a destruição do templo. Aí falou o princípio das dores. No fim dos tempos, quando o povo for preso, o que vai acontecer? Deus, Jesus, o Espírito Santo vai dar o quê? Porque eu vos darei boca e sabedoria. Jesus vai dar boca e sabedoria para a gente falar para as pessoas que estão prendendo, né? O povo de Deus. Vão ter a sabedoria para se explicar, falar a palavra de Deus
da forma correta, né? Vai ter argumento para falar, porque vão ter a sabedoria de Deus, certo? Então vamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19. Vamos lá. Aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19. Lembra que eu falei que existe dois tipos de sabedoria? Aqui a outra sabedoria. Sabemos que tem a sabedoria de Deus, mas tem essa outra sabedoria aqui, ó. Presta atenção. Porque a sabedoria, é a mesma palavra, porque a sabedoria deste mundo é o quê? É loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia deles. Então, existe a sabedoria de Deus e existe a sabedoria deste mundo. Então, a sabedoria do mundo para Deus é o quê? Loucura. É loucura a sabedoria deste mundo. A pessoa se exalta muito, acha que é super inteligente e que não precisa de ninguém, que é isso. A sabedoria deste mundo diante de Deus é loucura. A sabedoria verdadeira é a que vem de Deus, que você vai temer a Deus, vai respeitar não somente a Deus, mas as pessoas também, tá? Então essa daqui é a outra sabedoria, que não é de Deus, é do mundo. E Colossenses, já estamos finalizando, tá? Colossenses capítulo 2, versículo 23. Vamos ver o que está escrito lá. Aqui estamos em Colossenses capítulo 2, versículo 23. Está aqui embaixo. Olha só o que está escrito. Presta atenção que esse é um verso importante também, ó. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. O que esse verso está dizendo aqui, ó? Existem tais coisas com efeito, que têm aparência de sabedoria. Você vê certas pessoas assim, esse cara tem uma sabedoria que é grande demais, olha só. Tem coisas que tem efeito que parece ter a sabedoria de Deus, mas não é a sabedoria de Deus. Como o culto de si mesmo. O que é esse culto de si mesmo? Pessoas que se exaltam demais. Eu sou mais inteligente que fulano. E de falsa humildade. Lembra que eu falei que a sabedoria, se você quiser ser uma pessoa sábia, você tem que ser humilde? E então essa sabedoria aqui, ó, é o quê? Pessoa que tem falta de humildade. Diz que tem uma inteligência, né? A gente acha que só porque é inteligente é uma pessoa sábia. Aí que você tem que ver o quê? Os frutos dessa pessoa. Você é uma pessoa humilde? Será que é uma pessoa humilde? Essa pessoa que tem tanta inteligência assim? Como é que ela trata as outras pessoas? Então esse é um verso para você analisar direitinho aí, tá? Tem coisas que parece que tem aparência de sabedoria, mas não é. Então vamos aqui, estamos finalizando já. Tiago capítulo 3, versículo 17. Vamos dar uma olhadinha. Tiago capítulo 3, versículo 17. A gente vai ler a partir do versículo 13, mas o que eu marquei lá está o versículo 17. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, a sabedoria lá do alto. Começa assim, ó. Quem entre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta. Mostre em mansidão de sabedoria, tá? Você que quer ser uma pessoa sábia, inteligente. Quem entre vós é sábio e inteligente? Primeira coisa que você tem que fazer, ó. Mostre em mansidão de sabedoria. Tem que ser uma pessoa mansa, que é a sabedoria de Deus. Mediante com digno proceder às suas obras. Que você for fazer, faça com mansidão, tranquilidade, tá? Tem que ser uma pessoa de bons frutos. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimentos facciosos, nem vos glorieis nisso, nem mintais contra a verdade. Isso é um ponto importante, fala da verdade. Não mentir contra a verdade. Certo? Vamos lá. Aqui mais em cima diz assim, ó. Agora vamos ler. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Tá vendo? Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimentos facciosos, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura. Depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tá? Então, a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura. Tá? A sabedoria de Deus, primeiramente é o quê? Pura. Depois passiva, indulgente,
tratável, plena de misericórdia, bons frutos, imparcial, sem fingimento. A sabedoria lá do alto tem que ter essas qualidades aqui, a sabedoria que vem de Deus. Tem que ter essa, ao contrário da outra que a gente viu, que é a sabedoria do mundo, né? Então, quer ter a sabedoria de Deus? Vamos para frente para finalizar. Estamos finalizando capítulo 1, é o que a gente já leu, né? Não. Capítulo 1, versículo 5. Vamos dar uma olhadinha aqui do outro lado aqui, ó, do mesmo livro de Tiago. Vamos ver aqui, ó. Agora sim. Diz assim, ó. Capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, o que tem que fazer? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, né? Liberalmente. E nada lhes impropera, e se-lhe-á concedida. Peça, porém, preste atenção, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quer sabedoria, meu amigo? Primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Peça a Deus. Depois você tem que fazer o quê? Temer a Deus, respeitar a Deus, obedecer a sua palavra. E Efésios capítulo 1, aqui eu finalizo com esse último verso, Efésios 1, versículo 17. Vamos dar uma olhadinha lá. Efésios capítulo 1, versículo 17. Esse é o mesmo, é tipo uma oração que Paulo, né, tá fazendo aí, tanto para você como para mim, para todos que estão assistindo esse vídeo, certo? Diz assim, ó: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, que esse é o meu desejo também de Paulo para a igreja lá primitiva, também que para nós no tempo de hoje, né, precisamos ter sabedoria e nos prepararmos para a volta de Jesus. E sempre estar fazendo aquilo que Jesus falou, né, para a gente examinar as Escrituras, porque ela fala de Jesus. Examinar é exatamente isso, você selecionar os versos que tratam do mesmo assunto e ali você vai tirar todas as suas dúvidas. Então, foi um vídeo longo, isso é verdade, foi um vídeo bastante longo e cansativo, mas se você quer aprender sobre a Bíblia, você tem que tirar tempo para a Bíblia, não tem jeito, você não pode... Você tira tempo, você fica muito tempo aí no celular, né? Muita gente fica muito tempo no celular, passa horas e horas, as horas até passam rápido. Quando você estuda a Bíblia, parece dar uma canseira, né? A pessoa não quer estudar, isso é verdade. Satanás, ele usa as melhores artimanhas dele para que as pessoas fiquem entretidas somente nas coisas desse mundo. E esquece que Jesus está bem próximo de voltar, né? E a gente tem que ficar firme na palavra de Deus, estudar e examinar. Quer adquirir a sabedoria, a gente estudou, esse foi um estudo sobre sabedoria. Então é isso aí, se você gostou, apesar que foi longo o vídeo, deixa o like aí, compartilha também para as outras pessoas também ter esse conhecimento a respeito da sabedoria e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.